Decorre entre 27 de fevereiro e 6 de março, em Lisboa, a edição número 9 do Festim, o Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa. O palco da festa é o Cinema São Jorge e são hoje os nossos convidados Leia Teixeira, uma das diretoras do Festim, e Rui Vilhena, argumentista e membro do júri das longas-metragens. Muito bem-vindos à RDP África. Leia, começo por si. Vamos mesmo pelo princípio. Que festival é este, embora já vá na edição número 9, e quais os propósitos principais? Bem, isso é um festival, como você mesmo disse, que é da língua portuguesa. O nosso intuito é divulgar os filmes de língua portuguesa, que nem sempre tem oportunidades de ir ao cinema. Mas os filmes de língua portuguesa, e começo já por aqui, são tão diferentes no Brasil e em Portugal, que têm, obviamente, maior produção, do que em São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde, para citar só dois países lusófonos africanos. Sim. Como é que é possível fazer uma comparação desse género? É sim, é difícil, não é uma situação homogênea, porque nós tivemos 600 inscrições. Dessas 600 inscrições, 520 foi do Brasil. Depois tivemos 70 foram 70 de Portugal. De Portugal. Então sobram? E sobram. Sobram 10. Exatamente, né? Mas mesmo assim, inscrições. Mas depois ainda apareceram mais filmes este ano. Os filmes de última hora. De última hora, que acabamos aceitando, porque há uma diferença. Que se é filmes brasileiros, nós não aceitamos mais. Não é discriminando o Brasil, mas antes pelo contrário. Exatamente, porque ele vem muitos. Mas quando é a África, nós damos sempre um desconto. E são filmes de longa-metragem, documentários? Na maioria são documentários e curtas-metragens, né? Mas este ano no Festim é o ano que nós vamos ter mais filmes de países africanos, né? De língua portuguesa, é evidente. E também vamos ter mais realizadores, porque dificilmente vi um realizador, né? Às vezes vi um de Moçambique, um de Angola, mas esse ano não. E basicamente são sempre os mesmos. Mas este ano vai estar mais variado, né? Nós vamos ter 2 de Angola, vamos ter 3 de São Tomé e Príncipe. Quer-me falar dos nomes para se tornarem ainda mais conhecidos do nosso público? Tá. Nós vamos ter um filme que se chama Seu Bêbado, de Cabo Verde, de Nelson Custódia. Ele vai estar presente. Outro, Hora de Bai, que é a realizadora Samira Vera Cruz. Esse também é de Cabo Verde. Vamos ter da Guiné, Panhá Terra, do realizador Manuel da Costa. E depois temos uma coprodução, que também é Portugal e Guiné, Sonho Longínquo, do Equador, que é um filme do Hamilton Trindade e é um documentário. Vamos também ter África Europa, Guiné, também documentário, do realizador Actio Expressa. Esse nome é difícil de pronunciar. Né? Já viram os filmes todos? O júri já apreciou ou ainda não? Não, o júri... Nós temos preferência que o júri veja... Nas sessões regulares. Exatamente, nas salas. E a organização, já viu? A organização, sim, porque... E como é que é a qualidade? Sim, os filmes têm uma boa qualidade. É difícil nós falarmos do filme, porque a partir da hora que nós escolhemos, no nosso Mas tem um olhar crítico. Vista... Mas tem um olhar crítico sobre a obra. Sim, tem filmes... Eu não quero dizer que esteja bom ou mau ou que vá receber um prémio, nada disso. Sim, tem filmes que são melhores do que outros, evidente, né? Como nos brasileiros, como nos portugueses, como em todos. Né? Agora, eu como diretora do festival, fica muito chato dizer qual é o filme melhor e o que não é. Eu não quero nomes. Até porque há uma disparidade. Vamos dizer, quando se faz um filme na África, eles fazem com muita dificuldade, porque não tem dinheiro, fazem técnica, em vídeo. Fazem em vídeo e... Em película ainda existe? Não. Eles agora tudo... É tudo digital. É DCP, ou Blu-ray, né? Então são versões mais atualizadas.
Mas com os computadores hoje dá para fazer isso, né? As novas tecnologias vieram Ajuda. ajudar mesmo esses pequenos países. Sim, sim. E eles fazem com muita dificuldade, com muita ajuda, e não tem dinheiro, sabe? Não tem incentivo. E também nós partimos do princípio que quando um país é bom, vamos dizer, Angola aqui, por exemplo, economicamente estava bem, agora não tanto, mas ele não investiu nesse lado do audiovisual. Basicamente não investiu na cultura. Sim, a não ser na música, que está bem enraizado, né? Não só nos africanos, como nós brasileiros também. Então, na música tinha dinheiro, mas para fazer filme, não. Então, é complicado. E eles esquecem também que o audiovisual, o cinema, é a melhor forma de divulgação dos países. Isso, como os Estados Unidos faz, como Hollywood, como, vamos dizer, a Itália se vendeu bastante através dos filmes, né? Então todo mundo quer ir para Roma porque via Para retratado exatamente, né? Então tem muito isso. Então eles não entenderam isso. Como passou o Brasil a entender após 1990, porque antes disso nós brasileiros dizíamos que os filmes brasileiros não prestavam, mas depois houve uma reviravolta e passamos a gostar dos nossos filmes, e hoje tem belíssimos filmes. E Portugal também, que ultimamente também, quando eu cheguei, também dizia, filme português e não sei o quê. Há que reaprender a tomar o gosto pela nossa própria filmografia. Exatamente. E hoje você vê, né, filmes portugueses ganhando prêmios lá fora. Isso não quer dizer nada, porque muitas vezes ganham prémios lá fora e são grandes fracassos internamente. Sim, mas aí é que tá. Tem espaço, dão espaço nos cinemas. Dão. O público é que não vai. Eu não concordo muito. Eu acho que a divulgação eu concordo comigo próprio. Peço imensa desculpa. Porque em janeiro eu vi o ranking dos filmes portugueses e houve um filme que era para estar uma semana, teve 2 dias, porque teve 5 pessoas em sala. Pois é, as salas também não podem estar... O cinema é um negócio. Sim, eu concordo Não com é só você. experimentação, não é? Não, eu concordo, mas tem que ter mais chamariz. Tem que divulgar. A divulgação não é igual para um filme americano para um filme português. Infelizmente não há. Por exemplo, eu vi a história de Humberto Delgado, é belíssima, já tem um filme antigo, eu me lembro porque é um dos filmes que me impressionou bastante, pela beleza, pela técnica, né? E a história em si, que é uma história forte. E já tinha um fim, princípio, meio e fim. Humberto Delgado já sabíamos o final da história, né? Como é que havia Exatamente. Rui, né? como é que é difícil começar, por exemplo, uma novela? O Rui é especialista em novelas, deu-nos belíssimos trabalhos e produções grandiosas. O que é mais difícil, começar a escrever ou terminar? Olha, de uma certa forma, eu acho que terminar é sempre mais complicado. Fechar uma história, né? Sobretudo quando tem sucesso. E também custa um pouco, apesar do cansaço, nos despedirmos daquelas personagens que nós convivemos com elas praticamente durante um ano, né? Todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas, porque o autor de novela, ele desliga o computador, mas as personagens continuam, você toma... É uma obsessão. Você toma banho e pensar nelas, você escova o dente e pensar nelas, portanto elas convivem conosco 24 horas. Depende, se for uma personagem bonita de uma mulher, é bom levá-la para a cama, no sentido figurado, naturalmente. E o pior é que às vezes os amigos ou a família, eles estão a falar comigo, eu estou a olhar, mas não estou literalmente a ouvir nada, porque e se me perguntarem o que foi que eu acabei de falar, eu não sei, porque nós vivemos completamente fora do ar. Por isso é que vocês acham que as pessoas que estão no meio da televisão, mas que não escrevem, que apenas atuam, ou seja, representam aquilo que os outros escrevem, são pessoas mais ou menos normais. Portanto, acaba aquelas 7, 8 horas de trabalho e vão para casa e descansam. Olha, vocês não conseguem fazer isso. Não, mas eu vou lhe dizer, quem trabalha na indústria da telenovela, ninguém é normal. Porque, pensa bem, os atores gravam horas e horas e horas diariamente, vão para casa e tem mais uma tonelada de páginas para memorizar para o dia seguinte. Então, o que nós fazemos é milagres. Se você olhar para a qualidade do produto final e ver a quantidade de horas com que nós trabalhamos, é um milagre. O Rui, por exemplo, escreveu Os Olhos nos Olhos,
há exatamente 10 anos, em 2008, O Tempo de Viver ou Sedução, entre outras. As novelas agora, e é engraçado, estamos aqui como ponto de partida o Festim, estão cada vez a trazer mais paisagens, histórias e personagens do Brasil, de Angola, de Moçambique ou de São Tomé e Príncipe, por exemplo, só para Sim, citar sim. alguns países. É natural, porque, veja bem, atualmente eu trabalho na TV Globo. Portanto, é importante quando você faz um trabalho e você exporta o seu produto, é importante que as pessoas nesses países, né, para que a novela, ou a minissérie ou a série acabam por ser exportadas, é importante que o público desse país se identifique com a obra. É interessante também porque até no Brasil as pessoas querem ver novas paisagens e praticamente toda novela no Brasil arranca num outro país qualquer, ou numa outra cidade qualquer. Você tem novelas no sul do Brasil, ou no Nordeste, ou no Pantanal. É natural, também para não cansar, para não ser sempre mais do mesmo. Rui, há ponto de comparação, mesmo hoje com a indústria já implantada em Portugal, entre aquilo que se faz, por exemplo, na Globo ou na TVI, na SIC, na RTP? Bom, a Globo, né, a indústria em Portugal evoluiu bastante, sem dúvida nenhuma. Estamos a falar nos últimos 15 anos, Bastante. digamos. Nós já ganhamos 2 Emmys. Portanto, isso prova o quanto a indústria evoluiu. Agora, a Globo tem um padrão de qualidade. A Globo é a maior indústria de telenovelas do mundo. Né? Portanto, O que é que eles têm que nós ainda não temos? Olha, é uma boa pergunta. Não sei, talvez... bom, a Globo, para já, o Projac, por exemplo, aquilo é uma mini Hollywood. Né? Ou seja, Só em termos de infraestrutura... Uma cidade cenográfica. Completamente, completamente. Em termos de infraestrutura é monstruoso. Portanto, talvez você agregue mais pessoas envolvidas num único projeto do que aqui. Não sei. O Projac, mais ou menos, para termos uma ideia, corresponde a quê? Uma pequena vila portuguesa? O Projac é enorme. Ou uma grande cidade? O Projac não é uma Universal Studios, mas são muitos estúdios, mas são várias cidades cenográficas, porque cada projeto tem a sua cidade cenográfica. O Big Brother é lá dentro, toda a área de entretenimento é lá dentro. Portanto, estamos a falar de uma área bastante grande. E estamos a falar em quantas novelas em simultâneo em gravação? Então, veja bem, a Malhação, depois a novela das 6, a das 7, a das 11, mais as séries. São bastante, aproximadamente. E todas têm um cenário diferente, porque elas não podem ser Todas em iguais. estudos diferentes. E assim, você tem que ver que enquanto 5 ou 6 estão a ser gravadas, há outras 5 ou 6 já em fase de produção. Cenários a serem construídos, porque a máquina não faz parar. Alguma vez parou, por qualquer motivo, uma greve, por exemplo? Nunca existiu uma greve de argumentistas no Brasil, como já existiu em Hollywood? Em Hollywood, sim. Não, no Brasil não, que eu saiba. Eu acho que, tanto no Brasil como aqui, eu acho que nós não somos uma classe muito unida nesse sentido como é americano. Em relação aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos. Não, é uma greve de roteiristas. Às unions, aos sindicatos. Sim. No Brasil, não. Léa, quando vocês escolhem para o programa do Festim um determinado filme, a que é que dão mais importância? Bem, ao roteiro. O argumento? Exatamente, é uma parte... é o roteiro, a beleza em si do filme, a fotografia, a interpretação. Esse é um dos fatores. Né? E também olhamos se o filme vai ter interesse em Portugal. Porque nós temos muitos filmes que a gente vê que é uma história muito brasileira, muito local. Muito local, e que aqui não interessa. Nós temos dificuldades com filmes portugueses, por um grande motivo, porque nós não somos os únicos festivais, né? Tem vários festivais disputando o mesmo mercado. No caso, né? Então, ali a gente fica com aquela dificuldade de pegar bons filmes portugueses, esse ano nós temos. Porque preferem que estreie noutros festivais? Não, é porque assim, há vários. E você tem uns que preferem, vamos dizer,
Se passou no Porto, nós, do Festim, pegamos. Nós sabemos que tem outros festivais que não aceitam. Se estiver em Portugal ou já foi no Porto, eles não passam aqui. E aí, por diante, você tem um que passa aqui e não passa no Porto. Mas também, se passar em Lisboa, nós também não aceitamos. Porque... É difícil conseguir filmes inéditos. Exatamente. Né? É difícil. Sim, E não são muitos. E quem é que frequenta o circuito dos festivais? É um público específico que vai, digamos, rodando pelos diversos certames em Lisboa, Porto ou noutras cidades portuguesas, ou é o público em geral? Assim, o que eu tenho notado, porque antes de ser diretora do Festim, eu cobri vários festivais, né? Então, o que você nota é que tem festivais que têm determinado público, como mostra que é aquela pessoa que gosta de animação, tem um que gosta de terror, tem o público do indie, que é um público um pouco mais... Cinema independente. Exatamente, que é alternativo, mais jovem. O nosso... Com a cabeça mais aberta. Exatamente. O nosso é uma mistura. É uma mistura mesmo, você vê de todas as idades. Não é um festival que se diz é para a turma jovem, é para os adultos, é para criança. Tanto é porque nós também procuramos alcançar todos esses públicos, né? Nós somos o único festival que temos filmes para a terceira idade. Porque o que nós percebemos... Presumindo que eles não vão dormir para as cadeiras, não é? Não, eles saem de lá tão felizes que você não tem ideia. Esse até Isso eu estou a ironizar, naturalmente. Exatamente. Não, você vai, que nós acabou o filme, eles reclamam porque não tem mais filmes, porque precisava, porque nós escolhemos filmes para eles, são filmes felizes. Filmes com os quais eles se identificam? Sim, é difícil ter filme para terceira idade, já começa por aí também. É difícil encontrar filme. Tá? É o que nos dá mais trabalho. Mas as atrizes americanas também se queixam disso, não é? Da falta de trabalho a partir de uma determinada idade. Exatamente. Nós sabemos... Exceto a Meryl Streep, pronto. Exato. Essa vai a ter 850 anos e continua aí todos os anos a ser candidata aos Oscars. Pois é. Então, assim, o procurar filme para eles, porque quando fazem de terceira idade, aí bota aquela coisa de filmes tristes, que eles choram. Nós não estamos ali para pôr as pessoas para chorar. Já basta a vida, não é? A vida, sim, a vida já é. Agora, uma coisa, Léa. Os filmes portugueses que passam no Festim passam legendados? Os portugueses legendados? Sim. Não, nós entendemos Sim, português. Porque vocês passam em Portugal, claro que seria um bocadinho estranho. Mas, por exemplo, se o Festim há alguma extensão para o Brasil, sim. Aí o tratamento é diferente ou não? Não, é o mesmo tratamento. Mas e os brasileiros, o espectador brasileiro, não estando acostumado a ouvir português de Portugal, não reclama? Aí é que está. Nós fizemos uma experiência no sul do país, eles reclamaram. Fizemos no nordeste do país, não houve reclamação. Eles entenderam muito Dentro bem. do mesmo país? Do mesmo país. O sul tem mais dificuldade, o nordeste não. Mas, de modo geral, o brasileiro tem dificuldade, às vezes, em perceber o português. É o oi que é a resposta, não é? Não, eles dizem que nós falamos muito rápido e com menos palavras. Eu não sei, como meus pais eram portugueses, né? Minha família toda no Brasil era portuguesa, portanto, eu nunca tive dificuldade, mas os meus amigos tinham em perceber os meus pais. E o Rui e os seus pais tiveram que se adaptar para serem compreendidos? Os meus pais, olha, eles viveram no Brasil, já faleceram os dois, aproximadamente quase 50 anos. Eles usavam expressões brasileiras. Claro que o sotaque, quando você está num país há 50 anos, não é mais o mesmo. Mas bastava uma frase, você sabia que eles eram portugueses. Os seus pais eram da onde? Desculpa. A minha mãe era daqui de Almeida, ali no distrito da Guarda. E o meu pai já nasceu em Moçambique. Em Lourenço Marques. Na ilha de Moçambique. Na ilha de Moçambique, exatamente. Mas o que eu reparo... E o Rui nasceu, na altura, em Lourenço Marques. Eu nasci em Lourenço Marques, exatamente. O que eu reparo é o seguinte, por exemplo, tem coisas no Nordeste que são iguais aqui, eu não sei se você já percebeu. Eu falo G, mas no Nordeste se fala G. Aqui o L
Né? Se fala igual, no Nordeste fala igual. Então, eles têm mais um pouco de facilidade. Não vou te dizer que seja Bahia, mas isso depende. Nós fazemos em Fortaleza, então em Fortaleza não houve reclamação. Uma ou outra palavra também se pergunta depois. Olha, não entendi isso. Você vai, depois explica. Não sei se você já acha isso. É consoante a região. No Brasil, consoante. Mas nós também percebemos muito bem os espanhóis, eles não entendem nada do que nós falamos. Também não estão para aí virados. Eles não têm, não fazem grande esforço para que isso se compreenda. Rui, como é que é julgar o trabalho de colegas? Eu gosto. Enquanto jurado da secção de longas-metragens. É bastante interessante. Primeiro porque o Festim, né, nesse caso, para mim serão todos inéditos. E não há outra forma, e nesse aspecto esse festival é muito importante porque são filmes que eventualmente talvez não passem em grande circuito, portanto dá-nos a oportunidade de ver filmes que já estrearam, por exemplo, em Sundance ou em Berlim, outros países que talvez não venham para cá. Portanto, julgar esses filmes é bastante interessante porque são trabalhos que talvez de outra forma eu não tivesse acesso. E como eu sou muito chato, eu consigo separar tudo em ficheiros automaticamente. Eu vejo música para um lado, figurino para o outro, interpretação. Mas isso aí não é um espectador normal. Porque eu também infelizmente, já durante muitos anos fiz crítica de cinema e era um horror ir a um cinema, a um filme, porque uma pessoa vê tudo menos o filme, não é? Mas eu sou crítico. Por ser roteirista, eu vou ao cinema, de certa forma... eu estou a julgar o produto que eu estou vendo. Eu digo para minha mulher, olha, o filme é bom, mas o figurino é péssimo, a história é boa, mas a fotografia nem tanto. Para mim, eu estou sempre a julgar. É a minha área. E alguma vez se inspirou em algum filme, ou pelo menos teve por base alguma história de um filme que tivesse visto? No meu trabalho, não. Ainda não. Bom, eu fiz a adaptação do Equador. Sim, mas isso é uma adaptação do livro já escrito. Do livro do Miguel. Mas não, por acaso não. Um dia, talvez. É mais mesmo o cotidiano. É na rua. Mas aí é difícil ser original sempre. Porque tudo já foi dito, não é? Exatamente. Tudo já foi dito. É porque uma pessoa tem essa sensação. Eu já vi isto em qualquer lado. Mas o que um bom guionista faz? O bom guionista é aquele que escreve uma cena, uma declaração de amor, um pedido de casamento, de uma forma que ninguém nunca fez. Essa é a diferença. Ou você cai no clichê, ou você nos mostra uma cena que nós já vimos 10.598 vezes, ou você realmente é bom e diz, eu vou fazer isso, vou contar essa história de uma maneira que ainda não foi contada. Essa é a diferença de um bom roteirista para o mau, para o preguiçoso. E como é que é nos países africanos, por exemplo? Nos documentários tem que haver um argumento, tem que haver uma história. Ou não? Não necessariamente. Eu acho que ajuda ter uma história, né? Porque um documentário você está a contar uma trajetória de uma situação, ou com início, meio e fim. Tem que haver. Né? É o storytelling. Os contadores e os fazedores de história. Exato. Leia, quer-me dizer, assim, em uma pincelada, obviamente sem citar grandes filmes, porque haveria sempre filmes que ficariam de fora, os pontos altos deste festim? Bem, dos africanos eu digo as serviçais. É um documentário que fala de uma realidade que é só deles, não é? E de pessoas que foram chamadas a São Tomé para trabalhar e depois não tinham o emprego, não era bem emprego, eles ficaram praticamente como escravos até eles se reunirem e se organizarem e mudar todo o sistema, mas aí depois vem o 25 de abril e as coisas mudam de novo e eles se perdem. O resto eu não vou contar a história. Naturalmente, porque graça, é só para levantar o véu. Tá. Aí nesse mesmo também Vazante, que é um filme também que fala da realidade também da época da escravatura. Eu acho que é um filme muito interessante. Um documentário que eu também gosto muito, né? Quer dizer, eu gosto de todos, mas esse me chama a atenção porque ele é social, que é o Limpa com Fogo,
que é uma coisa que eu não entendo muito bem. Tem as favelas no Brasil que, de repente, põem fogo e todo mundo tem que sair. Depois de um dia para outro, aparecem as grandes imobiliárias e se torna um lugar. Isso também parece que tem em alguns outros países, que de vez em quando um prédio começa a arder e as pessoas são tiradas e de um dia para o outro aquilo se torna para um imobiliário muito acessível, né? Num condomínio fechado, se calhar. Às vezes num condomínio fechado e às vezes no centro de cidades. Sim, de repente num centro igual Lisboa, mais ou menos. São três tópicos diferentes, mas muito interessantes e apelativos. Já agora, qual é que é a importância deste festival para a lusofonia? Assim, no meu modo de ver, é de grande importância porque nós somos o maior festival da lusofonia que existe. Não tem nenhum maior do que o nosso. Alguns surgiram, mas não deram conta, porque não é fácil, eu entendo, os que nasceram e não passaram do primeiro ano do número 2. Há uma dificuldade financeira imensa, né? Todo mundo diz, é lindo o festival, é muito bom, é muito interessante, mas não se dá o valor que se dá a filmes estrangeiros. Então, o festim... A começar pelo marketing. Exatamente. Então, é sempre uma luta constante da gente querer trazer, da gente querer divulgar, da gente dizer que é nosso é bom, mas isso não é... Vamos dizer, quando passamos para a parte de buscar verbas, complica. Ou porque nós não somos filmes europeus, ou é porque é de filme português. Há sempre uma dificuldade. Então a gente leva num peito na garra. E vamos levando, não sabemos até quando, mas essa é a única forma de sobreviver. E também porque temos ajuda de pessoas maravilhosas que abraçam, como o Rui, e outros que dizem, não, vamos lá, estamos com vocês não podem morrer, temos que ir em frente. E não larga. Né? Já agora, a Mostra Latim, o que é para a edição 2018 do Festim? É como te disse também, temos que nos sobreviver e também se tornar mais atrativo. A Mostra Latim chama-se A Língua em Movimento, que é o tema do festival, a língua em movimento. Né? É o tema deste ano. É o tema deste ano, né? Porque a língua, ela se modificou, né? Do latim transformou-se, e temos o português, o italiano, o francês, o romênio e outros. E mesmo a língua portuguesa, né, se transformou em cada país. Ela não é bruta, né? Houve os calões, as gírias, e também mesmo o português você pode haver alterações, né? Os radicais, que podemos mudar a língua. Então, foi por isso que nós resolvemos pôr o latim, para não fugir muito do nosso tema, e trazer mais filmes também para o festim. No caso, esse ano vamos ter o romeno, o italiano, a primeira vez que vamos ter um filme em Portugal do Vaticano, até porque o Vaticano só fez 2 filmes, né? Então, vamos ter Curtas-metragens, médias, longas, ficção ou documentário? Não, tudo longa. Tudo longas-metragens? Com atores? Só no romeno vai vir os atores, do Vaticano vai vir o Monsenhor Dário Viganò, que chama-se prefeito do Vaticano. Ele vai vir falar sobre a comunicação do Vaticano, vai dar uma palestra durante o festim. Portanto, é apenas mais um acrescento de interesse, não só à exibição dos filmes, mas também tem secções paralelas e muitas outras iniciativas. Sim, nós também vamos ter uma de guiões de língua portuguesa, que não é, vamos dizer que ela já existia, mas que este ano vai fazer junto com o festim, porque estamos dentro do mesmo tema. Então, para se tornar mais atrativo e para juntar esforços, e até por questões financeiras também, então vamos fazer juntos. Né? Tudo no Cinema São Jorge? Tudo no Cinema São Jorge, o melhor cinema do país. Naturalmente, em Lisboa. Rui, uma última questão. Alguma vez pensou em realizar um filme? Olha, quando nós ficamos muito chatos a reclamar
do produto final, daquilo que eu escrevo, se eu vejo e não gosto do produto final, uma vez uma pessoa me disse, já está na hora de você realizar então. Mas, O que é que sim, está faltando? olha, eu por acaso, eu terminei agora, há pouco tempo, de escrever a minha primeira longa, não é em português, peço desculpas aqui, ela é em inglês, até porque... Em Casa de Ferreiros, Espectro não, é porque não faz sentido trabalhar num único mercado. Portanto, o mercado de língua portuguesa, para mim, eu já estou confortável. Portanto, estava na hora de dar E é pequeno. outro passo. Mas agora me perdi. Não, na primeira longa-metragem, primeiro escreveu. Sim. E agora, não. Alguma vez que pensou em realizar? Cinema, eu sou muito consciente das minhas limitações. Portanto, eu teria que participar durante muito tempo das filmagens, de todo o processo de produção, para me sentir confortável e me atrever a dar esse passo. Podemos esperar isso daqui a eu acho que sim. 3 anos? Sim, eu gostaria. Sim. Ficamos à espera. Sim, nem que seja para levar com uma chuva de ovos, mas sim, a gente tem que tentar tudo na vida, né? Portanto, esse filme que eventualmente for fazer não vai para o festim, porque é em inglês. Quem sabe, né? Assim, de repente, Só se houver na 10ª edição, na 11ª, pessoas que têm a língua portuguesa como a sua língua mãe, que realizam trabalhos lá fora, eventualmente possam mostrar o seu trabalho, não dentro da competição, mas por fora. Uma sessão extra. Ficamos à espera. Why not? Entre 27 de fevereiro e 6 de março, recordo aqui em Lisboa, vai decorrer então no Cinema São Jorge a edição número 9 do Festim, o Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. Quero agradecer muito à Leia Teixeira, a diretora, e ao Rui Vilhena, o argumentista e membro do júri das longas-metragens, o facto de terem partilhado connosco estes últimos 30 minutos. Desejar as maiores felicidades e que tudo corra bem, e até para o ano, se Deus quiser. Vamos embora. Obrigada por trazer o nosso. Passa rápido. Exatamente.